Estamos ao vivo! Uau, que delícia! Adoro estar ao vivo com as minhas queridas. Você chegando, minhas queridas. A nossa live de número 73, na Cozinha com a Gi, 73. Como manter o seu negócio funcionando sem você. Nossa, por que a gente vai trazer esse tema hoje? Como assim? O meu negócio caseiro funcionando sem eu? Meu Deus, isso é possível? Sim, isso é possível e eu vou dar detalhes aqui para vocês daqui a pouquinho. Afinal de contas, amanhã depois você não vai sair? Eu não estarei aqui nem amanhã, sexta-feira, dia 30, e nem sábado, dia 1º, né? Esse mês é até dia 30? 31 esse mês. Esse mês é 31, então sábado, dia 31, também não vou estar aqui. E nem por isso o meu negócio de sucesso vai parar, né? Então vou aqui dar detalhes, vou dar dicas de como você também pode fazer com que o seu negócio continue funcionando sem você estar presente. Queridas, toda quinta-feira às 13 horas na Cozinha com a Gi, sempre pontualmente. Se você não é aluna, se você é uma querida de sucesso e está aqui presente na minha cozinha junto comigo, coloca aí de que turma que você é. Se você não é minha aluna ainda, coloca aí da onde você está me assistindo. Se você é nova aqui no canal, nova seguidora, coloca aí pra mim, porque eu adoro ver a interação de vocês. Se vocês estiverem gostando do assunto, bota coraçãozinho aí, que eu adoro também. Durante os meus afazeres aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser alguma sugestão, quiser alguma dica, coloca aí pra mim que dentro de um possível, a Clary vai estar lendo pra mim e eu vou responder a cada uma de vocês. Tá bom, minhas queridas? Karen da turma 9, tá? Karen, uma querida de sucesso. Lúcia, que querida, você vai ser sempre uma querida de sucesso, Lúcia. Minha gratidão. Turma 9, Geni, seguidora nova, que delícia. Regina de Espírito Santo. Seguidora. Seguidora Espírito Santo, ai que delícia. Da turma 9, que delícia. Adoro ver essas queridas de sucesso em peso, bem juntinha de mim. Sempre, isso é maravilhoso. Gratidão, viu, minhas queridas? Eu estou aqui, hoje o tema é super importante. Quem é que já imaginou, né, no seu negócio caseiro, poder tirar umas férias, fazer um passeio, aproveitar alguma atividade familiar e mesmo assim deixar o seu negócio funcionando? Se vocês acham que é possível, se vocês gostariam de vivenciar isso, escreve aí. Eu gostaria, eu quero, porque realmente precisa de estruturar. Nós temos um negócio, trabalhamos em casa, mas temos cliente, temos os nossos produtos que não pode deixar, né, faltar. Temos uma estrutura e precisamos levar a sério o nosso negócio de forma profissional. Eu acredito que quando a Luísa, do Magazine Luiza, tem que sair, tem que fazer uma viagem, tem que fazer alguma coisa, ela não vai fechar as lojas delas, né? Tudo bem que hoje é um Magazine Luiza em cada esquina praticamente. Mas e quando ela começou com aquela portinha lá? Será que ela também não dava um jeito, não procurava armar uma estratégia para ela também conseguir conciliar a sua vida pessoal com o seu negócio? É assim. Mesmo tendo um negócio caseiro, estamos cada vez mais nos profissionalizando e sim, é possível manter o seu negócio funcionando mesmo sem você presente. Você está fazendo ainda? Eu estou aqui, queridas, eu estou finalizando umas tortas. Eu vou contar aqui, a Clary, anota aí se tiver alguma pergunta, tá? Quem falou que esse mês é 30? É 30, é verdade, é 30. Ó. É junho, né? Eu tô achando que é junho. Não, bem, Ana, obrigada, meu amor. Então, dia 1º de julho, sábado, eu não vou estar presente, nem amanhã, dia 6º, dia 30. E aí, como eu vou sair,
né? Essa semana foi intensa, bem intensa, porque qualquer profissional autônomo que quer, né, se ausentar, a gente precisa se organizar. Sempre fiz isso na minha vida, né? Sempre, a grande maioria dos meus negócios era sempre próprio, né? Difícil, eu acho que eu trabalhei uma vez, 2 vezes registrada, trabalhando para alguém. Mas essa questão de você se organizar, né, o antes e o depois é fundamental para que o seu negócio continue, né, andando, funcionando com a mesma qualidade, com a mesma prestatividade, né? E aí, hoje, esses dias eu falei, né, essa semana foi intensa, eu redobrei aqui a quantidade de recheios, mesmo um dia ou outro não tendo muitas vendas, né, vendas intensas, mesmo assim eu fui precavida. Já fiz um tanto a mais de recheio, fiz recheio, 8 quilos de recheios de frango num dia, no outro dia eu fiz mais 4 quilos para eu poder sair sossegada, né? E hoje eu já montei tortas de Romeu e Julieta, já montei as tortas doces. Então, essa dica, doce de leite com queijos e a Romeu e Julieta, sim, montei essas 2. As outras já estava finalizada. E aí eu limpei toda a minha bancada, então isso é importante, é você encarar esse seu negócio caseiro. Então, o que você trabalha no seu negócio caseiro hoje? Tá fazendo tortas, tá fazendo mais alguma coisa, faz bolo, faz pão de queijo, faz sanduíche, o que você faz? Porque dentro dessa estrutura do que você faz, é que você vai precisar se organizar, porque tem produtos que não dá para você produzir com antecedência. Graças a Deus, as nossas tortas também têm esse grande diferencial. É possível você produzir com uma antecedência, uma certa antecedência, e a durabilidade dela é maravilhosa. 30 dias ela crua, congelada. Olha isso. Então você consegue, né, produzir. Eu não tenho nada congelado ainda, mas é para isso que eu vou estar trabalhando hoje até mais tarde, porque eu vou produzir algumas unidades a mais, já contando que eu posso ter um bom movimento até no final da semana e eu vou deixar um estoque garantido no meu freezer, tá? Na geladeira, as minhas tortas, elas duram 2 dias. 2 dias tranquilo, cruas. Então, assim, a gente se programar na produção das tortas é fundamental, né? Legal. E aí... Eu acho que nesse sentido, sim, pode ir colocando aí suas folhinhas. Tá. É importante que a gente, no caso as queridas, conheçam a demanda, né? Super importante, claro, você falou super bem. Conhecer a sua demanda, por exemplo, eu hoje, vamos supor que você tem aí uma demanda e venda 10 tortas, 20 tortas na semana. Ok, então você vai precisar conhecer que na semana, mesmo sendo final de mês, tudo isso você precisa levar em conta. É final de mês, tem feriado, não tem feriado. Como é que está a sua clientela? Já está abastecida? Aqueles clientes que costumam comprar com mais frequência, faz tempo que não compra? Não é legal você entrar em contato com esses clientes para poder ir atender, comunicar? Eles gostam de sentir essa proximidade, esse zelo para com eles, até eu diria, né, Clary? Verdade, nossa. Então, conhecer os seus clientes, sim, fundamental. Com os clientes, né? Sim, a Clary que fica... Quando a gente está fazendo um lançamento, ou quando a gente está fazendo uma venda ativa. Sim. E às vezes os clientes respondem, nossa, ainda bem que você me chamou. Olha aí. Na correria do dia a dia, faz tempo que eu não peço, na correria do dia a dia... Acaba... Não dá tempo, eu esqueço. Me chamou, pede isso. Ai, que legal, tá vendo? Outra coisa, não, eu vou só lembrar, faz tempo que eu não peço, e eu só lembro na hora que eu tô com vontade de comer, daí já tá tarde, daí não dá tempo mais, daí no outro dia já tem mais um monte de coisa para fazer, e acaba que passando, né? Então,
você estar atenta a todos esses detalhes vai fazendo a diferença. A princípio, você pode até falar assim, mas eu não tenho clientela para tudo isso. Mas tudo que é grande começa pequeno. E você tem a chance de crescer hoje, mesmo que você tenha um negócio que está começando, que está crescendo, né? Que você está criando um negócio novo. Que maravilha você já poder começar e da maneira correta, né? Olhando para o seu negócio, mas já com um olhar mais profissional, né? Nada de, a hora que der eu faço. Se fulano pedir eu vejo na hora se tem. As coisas hoje estão mudando demais e rápido demais. Então você que pretende ter um negócio caseiro, que você está nessa linha, né? Querendo trabalhar em casa, de repente até trabalha em algum outro lugar fora, mas que gosta, que quer ter um negócio caseiro, que quer fazer da sua cozinha um local de trabalho também. Local de renda, né? E de trabalho, exatamente, de renda, exatamente. Ter todas essas informações é fundamental, eu diria, né? Aí eu vou ter que voltar, tá? Enquanto se não tiver pergunta, eu vou falando aqui. Se você quiser explicar para mim o que você está fazendo. Sim, agora eu estou fazendo o armazenamento, tá? Das minhas tortas que já estão prontas. Essas aqui são alho poró, queijos, alho poró e bacon. Aí, trazendo até aqui, vocês para o meu negócio, de como é que eu estou produzindo as minhas coisas, as minhas tortas, para eu poder sair tranquila, sabendo que o meu negócio vai continuar andando aqui. Hoje pela manhã eu montei as tortas doces, ou seja, aqui minha bancada estava toda preparada para a produção das tortas doces. Ou seja, não corro o risco de ter uma folhinha de brócolis na massa que está cobrindo a minha torta de doce de leite com queijos. Isso não pode acontecer, né? Jamais, jamais. Dentro de um possível, eu até falo para as minhas alunas, prefiram, né, produzir as suas tortas sempre por um único sabor, por um único tamanho. Caso você vai fazer em quantidades maiores, faça assim. Você consegue produzir mais tortas, mais unidades em menor tempo. E não corre o risco de fechar um sabor e colocar o desenho de outro sabor, né? E aí, como eu estou nessa produção intensa aqui hoje, para poder deixar armazenado as tortas para meu negócio continuar funcionando mesmo sem eu estar presente, antes agora de começar a live, eu já estava na produção das minhas tortas salgadas. E aí eu comecei a produzir as tortas de queijo. Então eu tô aqui, fiz algumas unidades das que vão alho poró e bacon. E aí deixei para finalizar a de brócolis, de 4 queijos com brócolis, assim que eu finalizasse a montagem e o armazenamento dessa de queijos e alho poró e bacon. Então, isso faz com que a gente não cometa erros, né, ao fechar as nossas tortas, não cometa também nenhuma, por exemplo, eu estou aqui fazendo as tortas de queijos com brócolis. Aí, a minha torta de palmito, por exemplo, não tem verdinho nenhum, né? E aí, de repente, eu tô abrindo a massa e aí vem um verdinho do brócolis. Então, não é legal isso, né? Não é contaminação, mas a presença de um ingrediente numa torta, sendo que não é o sabor dessa torta. Então, trabalhar com a sua bancada sempre limpa,
sempre esterilizada, olha, sempre com um alquinho à mão. É importante, tá? Vocês puderam perceber, eu sei que as alunas sabem disso, porque eu falo isso em aula. Ter o cuidado de abrir as embalagens, né, os saquinhos. Vai precisar molhar a mão, nada de molhar, né? Pôr a mãozinha na boca, jamais, né? E aí, se você tem um alquinho 70 assim em spray na sua frente, na sua mão, sempre que preciso for, você vai estar higienizando, esterilizando ali o seu ambiente de trabalho. A balança, por exemplo, né? Toda a produção é feita em cima da balança. Então eu peso a massa, eu peso a torta montando, né? Colocando os recheios em si. E aí a minha balança, assim como a minha bancada, sempre depois de um sabor e outro, de uma produção e outra, eu limpo, esterilizo e aí para depois passar para o próximo ingrediente, para a próxima torta, para os próximos afazeres. Claro, e você pega, por gentileza? Falar. Sim. A Jane falou que gosta muito das lives, sempre que ela pode ela assiste e aprende muito. Oi, Jane, que delícia ter você sempre presente, sempre que possível. Gratidão pela sua presença, pelo seu feedback, e que bom que você tira proveito dos conteúdos que a gente posta, que a gente uma contribuição, sempre a gente espera sempre contribuir, tanto com vocês, para com o negócio caseiro de vocês. Perfeito. E a Sandra, gente? Sandra. Então, esses saquinhos são os que colocam carne no congelador? É um saquinho comum, tá? É um saquinho que a gente compra como saquinhos plásticos virgem. Saco de bobina. Saco de bobina e picotado. Eles geralmente é saco de bobina picotado, porque aí você tem o picote pra gente poder, ó. Ele vem preso por um picote mesmo, né? Não tem mercado, né? Geralmente tem mercados, supermercados, atacadões, tem com preço melhor. E eu particularmente compro o meu numa casa de embalagens, onde eu compro também as minhas forminhas da marca Vida, que eu gosto. Essa é de 250 gramas e ela está aqui, a referência dessa aqui é D de dado 12. E ela está aqui somente porque eu já fiz as tortas doces hoje, mas geralmente ela nem fica muito perto de mim, porque eu uso pouco ela. Eu uso geralmente a de referência D7 e D6, 750 gramas e 500 gramas. E eu compro essas embalagens numa casa específica de embalagens, então eu já compro a bobina plástica, compro essas forminhas da marca Vida, compro o papel filme, rolo de papel filme de 300 metros, compro também o saco de lixo, é verdade, meu saco de lixo eu compro lá, o meu saco que eu embalo as tortas, que é de papel craft, compro lá também, embalagens com 50 unidades, compro papel alumínio também, lá. Então quando eu vou fazer a compra, a gente faz a cada 15, 20 dias, aí eu faço um pedido bacana e eles vêm me entregar aqui, facilita bastante, né? E pra dar uma referência pra ela, gente, sim, o saco rolo, saco rolo aí é o 25 por 35. 20, é verdade. Se você for querer, por exemplo, fazer um investimento em uma única bobina, então esse aqui é o 25 por 35. Geralmente eu compro 2 tamanhos. Esse é o maior, que eu embalo as tortas de 750 gramas. Só que o meu de 500 gramas acabou. E aí eu tô usando essa embalagem maior para embalar também as tortas de 500 gramas. E um desse aqui, por exemplo, eu consigo embalar 2 embalagens das tortinhas doces. Eu coloco assim, ó, 2 forminhas assim, ó. Depois delas prontas,
Aí eu coloco no freezer assim. Olha que bacana. Super certo. Aí eu fecho, tá? Compra um único tamanho e consegue fazer para todas as tortas. Todas as tortas. Já se tivesse acabado esse aqui e não o menor, eu já estaria em apuros. Eu teria que ter saído para comprar, porque não teria como eu guardar as tortas maiores no saco menor, tá? Gente, agora eu preciso dar andamento aqui, porque eu sou fogo, viu? A Clariane não me chamou atenção ainda, mas já várias vezes. Ai. Eu falo, esqueço de produzir, queridas. A Lúcia, ela trouxe sempre, como sempre, né, trazendo os comentários que agregam, né, gente? Sim, Lúcia, gratidão, viu? Que a gente estava comentando aqui de Sim. ter programado, conhecer a demanda, né, quando Sim. a gente vai sair. E ela colocou, não podemos dar a chance para que os nossos clientes comprem de outros, porque não temos para entregar e falar não tenho porque eu vou viajar. Não Exato, é assim, né? Fica feio, né? Não fica nada profissional, né, Lúcia? É isso mesmo, a gente realmente precisa se posicionar para com os nossos clientes e eles admiram esse posicionamento que a gente faz para com eles, porque eles se sentem importantes também, né? Então é super necessário a gente retratar, né? Se a gente vai fechar, se a gente vai trabalhar, e tudo bem, se em algum momento do seu negócio, da sua vida, você for tirar suas férias e tiver que fechar o seu negócio e não for produzir, ok, porque tem também aqui no Fornadas da Gi momentos que sai a família inteira. Dessa vez, eu vou no aniversário de uma pessoa muito querida, aniversário de 15 anos da filha da minha prima, Mirka, a Flavinha. Ela é muito querida, não tem como eu não ir, né, em São Paulo. Então, já aconteceu no final de ano, em períodos assim, que sai a família toda de férias. E ok, mas nem por isso eu deixo de colocar lá nas mídias sociais. Estaremos fechados de tal a tal período, estamos de recesso, põe a mensagem exatamente, pôr uma mensagem automática no celular é super importante também, porque o cliente entra em contato com você. Se você não deixa uma mensagem automática ali, ele simplesmente pode achar que você está ignorando a mensagem dele, o contato dele, né? E não é isso que está acontecendo, mas ele não sabe. Então, é importante você deixar isso claro para eles, né? Agora eu vou abrir massa nada. Agora eu vou pôr o requeijão aqui nas minhas tortas. Deixa eu colocar. Gente, requeijão, vamos lá. Numa torta de 750 gramas, eu coloco 60 gramas de requeijão. Numa torta de 500 gramas, eu coloco 40 gramas de requeijão. Ai, Gi, precisa ser tão exata assim? Sim. Tanto na quantidade quanto no formato. Tô enxugando aqui a minha embalagem porque ela tava suadinha. Ontem foi, né, Clary, que a gente recebeu o requeijão? Foi. E aí eu coloquei um stories que a gente lava, abre a caixa, vem lá, eu falei que era 18, que eu achava que era 18, mas é 15, 12? Vem 12 agora. Acho que vem 12 então agora. Antes era 8 então? Eu sei que aumentou a quantidade de bisnaga, porque era 1,5 kg. Agora era 1,8 kg, agora tá vindo 1,5 kg em cada embalagem. Então, se por acaso faz tempo que você não compra e fala, tá mais barato. Não, é porque tem menor quantidade, né? Isso vem acontecendo bastante com os ingredientes. Com tudo, né? Com tudo. Você vai comprar bolacha, era 300 gramas, agora tá vendo 123 gramas. Então, é com tudo mesmo. A gente precisa estar atento. Então, eu coloco aqui 60 gramas. E aí eu ia falar, né? Tava falando, aliás.
É importante você ter um peso e seguir sempre esse peso e você ter um padrão de como você coloca as tortas. Por exemplo, essa quantidade que eu coloco nas tortas, 60 gramas de requeijão na torta de 750 e 40 gramas numa torta de 500 gramas, é o suficiente. Porque, e dessa forma, se o cliente for, por exemplo, cortar uma torta em 6 pedaços, uma torta de 750 gramas, geralmente a gente recomenda para o cliente que uma torta, se ele for comer só a torta, uma torta de 750 gramas, a gente recomenda para 3 pessoas comerem bem, ficarem satisfeitos. Claro que existem exceções. Outro dia a gente recebeu uma mensagem de uma cliente que falou assim: nossa, comi quase sozinha a torta de 500 gramas, quase não ficou para o meu marido. Mas é exceção, às vezes a pessoa tá com muita fome, tá com muita vontade, aí acaba aqui comendo a mais. Mas geralmente é o que serve a grande maioria das pessoas. E uma torta de 500 gramas serve a maioria dos nossos clientes duas pessoas, né? Ou seja, 250 gramas mais ou menos para cada pessoa. Agora, essa época junina, assim, a gente tem recebido bastante, né, Clary? Sim. Eu quero levar numa festinha. E aí a gente fala, bom, não dá para cortar pedacinhos tão pequenos, porque a nossa torta é uma massa super fininha e é uma torta bem recheada. Então, se você quiser cortar uma torta de 750, eu recomendo no máximo que seja cortada em 8 pedaços. Dá uns quadradinhos bacaninhos assim que dá para a pessoa servir também e não ficar feio, tá? Verdade. Mas eu tava... Qual é esse sabor aí de torta, Gi? Esse aqui é 4 queijos com brócolis, tá? E eu tava falando do requeijão. E aí, ó, essa quantidade pega de fora a fora praticamente. E aqui é prática, tá? Eu ainda não passo com tanta... Eu ainda não coloco com tanta habilidade assim. Ok. Mas vai ter requeijão em todos os pedaços que a pessoa for comer. E eu já vi, às vezes, alguma cliente nada, alguma aluna, ou às vezes alguma seguidora que também começa a fazer lá, né? Se arrisca a fazer as tortas. E aí eu vejo que corta mais fininho e coloca requeijão na torta inteira. Mas, dessa forma, o cliente, na hora que vai morder a torta, vai estar aquele requeijão espalhado na torta toda. E na hora de morder, ele não sente aquela mordida com requeijão. Então, colocando assim, é uma forma bem interessante e super aprovada, né? E aí, se por acaso faltar peso, de requeijão, eu procuro colocar em cima da própria tira, coloco aqui no cantinho. Então, geralmente é assim que eu faço. Legal. Gi, sim. Dá um recado aí pra Lúcia, que a Isa deve mandar recado hoje no grupo das alunas da turma 5. Ô Lúcia, já tá combinado, a Isa vai mandar recadinho lá no grupo da turma 5, tá? Logo agora no período da tarde. Então fique atenta que vai ter notícias lá pra vocês. Legal. Tá? A Ana Valéria perguntou se essa massa dá pra abrir no cilindro. Dá, Ana Valéria, dá pra abrir no cilindro. Essa massa é maravilhosa. Aliás, interajam aí comigo, sejam queridas, seguidoras, alunas. Quem já teve a oportunidade de fazer essa massa, escreve eu fiz. Para vocês verem como essa massa é deliciosa e não me canso de falar, é a melhor massa de tortas do mundo.
Porque ela é realmente exclusiva e deliciosa de comer, maravilhosa para trabalhar. Então, ela realmente é uma massa perfeita, deliciosa. Até eu fiz, até eu. Olha só. A minha habilidade da cozinha não é muita não, mas fica boa, dá pra fazer, é maravilhosa mesmo. A Clariane, ela fala assim, ai mãe, eu podia, né, ser mais habilidosa na cozinha, mas mesmo ela não sendo, né, mesmo ela não arriscando tanto para fazer as coisas na cozinha, quando ela pega para fazer, dá bom. Então ela já fez recheio, ela já fez massa, ela já montou tortas e deu super bom, tá? Ó, a Eliane Dospani é aluna, se não me engano, da T7. Eliane, que turma é? Eliane, de que turma você é? Fala pra mim. Oi, ufa, cheguei. Upa! Sou aluna. Ah, que delícia! A Gerlane fez também. A Sandra já fez, não é aluna. Tá. Também, Sandra. Ai, que delícia! Eu quero vocês todas, seguidoras que já fizeram e viram como é maravilhosa essa massa. O recheio é maravilhoso. E eu sei que eu tenho muitas seguidoras sim. E quantas, né, das alunas que ficaram ali esperando uma oportunidade, fizeram de tudo, não conseguiram entrar ainda, ser uma querida de sucesso. Fiquem atentas, minhas queridas, porque nós estamos sempre pensando em cada vez mais em ajudar, em colaborar, para que cada vez mais mulheres possam ser também queridas de sucesso. A Lígia Bessato, aluna nossa, falou aqui que está pagando as contas com ela. Uau, Lígia, que delícia, tá vendo? É isso, eu falo que não tem milagre, não é assim, Lígia? É pegar o conhecimento, conteúdo que não falta na Escola Tortas de Sucesso, aplicar e bora ser feliz, pagar a conta, viajar. Eu tenho alunas, ô Lígia, que assim como você, pagou dívidas de mais de 5 mil reais, pagou com 2 meses de curso, aplicando no seu dia a dia, no seu negócio. E vou te contar, hein? Era cabeleireira e continuou lá tendo seu salão de cabeleireira e passou a fazer as tortas. E com as tortas pagou dívida de mais de 5 mil reais em menos de 2 meses. Depois disso foi fazer cruzeiro, foi viajar. É isso, tá? Então existe uma técnica, uma metodologia, um passo a passo. Então não tem milagre, né, Lígia? Fazendo o que a gente ensina, dá certo. E a gente faz bom uso desse conhecimento que a gente adquire. A Kátia já fez, a Ana Valéria ainda não fez. Mas tá, vai fazer. No cilindro, por isso a dúvida. A Cássia? Não. Ana Valéria, deixa eu te contar uma coisa. O telefone tá aqui, não dá para vocês verem que eu tenho um cilindro ali. Mas o meu cilindro está parado, porque eu prefiro abrir no rolo. Vamos vender, ali. Eu vou vender esse meu cilindro. Usei pouquíssimo, mas eu prefiro abrir no rolo, porque para mim é muito mais fácil. Eu peso a massa. Ali eu tenho que ficar regulando um lado, o outro, umas 5 vezes para poder abrir. Então eu prefiro, sou muito mais rápida no rolo. Então se você tiver um rolo simples assim na sua casa, é com ele que você deve abrir as tortas, tá bom? A massa. Vai usar o cilindro, né? Não dá pra Sim. botar uma espessura muito baixa. Dica importante pra gente dar pras queridas, né? Ó, assim como a gente não deve colocar força na mão aqui para abrir a nossa massa, a gente só precisa fazer o movimento, vai e volta, vai e volta. Com o cilindro, a mesma coisa. Ele tem a regulagem da espessura, né? Para colocar a massa e ele vai abrindo e vai achatando ela e vai abrindo a massa. Se você fecha muito e deixa muito fininho e você coloca um pedaço de massa maiorzinha, mais grossinha, vai passar rasgando a massa.
Então, para que isso não aconteça, você tem que abrir dos dois lados para ficar com na mesma espessura, né? Todos os lados da massa. Então, para isso, você tem que ficar regulando e ir diminuindo passo a passo, bem devagarzinho mesmo. E por isso eu prefiro abrir na mão, no rolo. Você já fez? Já fez, Janise? A Eliane comentou que era T7 mesmo, eu tava certo. Ah, tava certo. A Clary tá antenada, tá vendo, Eli? A Karen falou que já fez, mas ainda não abre a massa igual a Gi, em quadradinhos. KKKK. Não abre, mas faz uma torta bem parecida, né? As tortas da Karen. Da Karen, nossa senhora. Aliás, as minhas queridas, olha, estão de parabéns, porque fazem tortas maravilhosas. Aliás, muitas das alunas que fazem logo as suas primeiras tortas, fazem tortas muito mais bonitas do que eu fazia no início, tá? E outra coisa que eu preciso elogiar, os perfis comerciais das minhas várias alunas, como que está lindo, colocando em prática mesmo, sabe? O passo a passo, mantendo constância nos seus perfis, mostrando ali as suas tortas maravilhosas, mostrando quem faz as suas tortas maravilhosas, quem está fazendo aquelas tortas maravilhosas. Tudo isso faz uma grande diferença. Então, Karen, parabéns. E é isso, estão maravilhosas as suas tortas sim, viu? Vamos fechar aí. A Souza, Ana Lina. Falou que ela é de São Paulo, não está encontrando a farinha de trigo da Primor. Tá. A Anitta ela encontrou, mas na embalagem de plástico. Anitta? Eu nunca vi de Anitta de plástico. Escreveu Anitta, então eu não sei se Pode ser uma outra marca. Tem Porque Renata, tem outra. a Renata é maravilhosa, só que é muito cara, muito cara. Se ela fosse um pouquinho mais acessível, eu optaria pela Renata. Fala aí para as queridas então. Então, assim, da região de São Paulo, escreverem aqui pra gente. escreve aí. Escreve aí pra mim, quem é da região de São Paulo, quais as marcas de farinha que vocês estão achando com mais facilidade e que vocês estão utilizando para fazer as suas tortas. Então, assim, ó, a Nita, ela é maravilhosa, a massa fica branquinha. Eu uso a Nita e uso a Primor também. Entre essas duas, a Anitta é um pouquinho mais cara, mas a Anitta fica mais clarinha a massa. Então, como eu comprei uma quantidade maior, eu tenho misturado a Anitta e a Primor, que aí a massa também fica mais clarinha por mais tempo, tá? Então, eu tenho misturado e dá super bom também. O que eu ia falar mais? Eu esqueci, eu ia falar alguma coisa. Tá funcionando. Vamos fechar uma torta aí. Quero ver aqui, as queridas não comentaram. Não comentaram? Aqui com as marcas de farinha que vocês recomendam. Eu tô falando para vocês escreverem aí. Eu sei que a Karen não é do estado de São Paulo, é lá mais pra cima, né, Karen? Eu não lembro da cidade. É Recife, eu não lembro. Mas pode escrever também, às vezes acham. Escrevam aí, compartilham com as colegas que estão presentes aqui na live, porque de repente ela não acha uma, eu às vezes não conheço alguma, né? Porque não são todas as marcas que eu também conheço e que eu também utilizo, porque eu gosto da Anitta e gosto da Primor. Eu já sei que teve gente falando da Rosa Branca, Concor, Recife, né? Porto Alegre. Já usou também a Cisne, né? Cisne, eu já usei a Cisne, é boa também. Então, é assim, ó, compra 1 quilo, faz a massa, experimenta, tá clarinha a sua massa? No dia seguinte ela permanece clarinha, porque ela tem 2 dias de geladeira para continuar com as mesmas características. Mas a gente sabe que ela dura muito mais que isso. Passando esses 2 dias, se você não for usar, né, produzir as suas tortas, põe no freezer. Então ela vai continuar maravilhosa. E aí você tira um pouco antes de você produzir as tortas, né?
Essa semana eu fiz 12 receitas de massa. Gente, me deu até alergia, acredita? Era tanta farinha. Foram 24 bolinhas que eu fiz. Meu Deus, era muita coisa. Eu fiz sozinha. Eu tava sem a Cassinha, não veio me ajudar essa semana na terça-feira. Então foi muita coisa. Ó, vamos falar aqui. Vocês vão falando, se vocês não escutarem, você vai repetindo aí. Tá. Nita. Tá. Nita. Dona Benta. A Carinza, Dona Benta. Ah, então. Nossa, vou dar os comentários. Tá. Nita. Rosa Branca, então. Adria Premium, tá. Veneranda. Orquídeas eu também não conheço. Olha, e aí enquanto você... Anaconda Premium. A Anaconda que eu tava querendo... tá. A Fina, Dona Maria. Joia. Vai falando. Dona Laura. Tem várias aí que eu não conheço. Mas eu sou daquela opinião, gente, testa, compra 1 quilo e testa, viu que, primeiro, estejam atentas à validade, à recomendação, se é premium, tende a ser boa, tá? Outra coisa, é da tipo 1, é sem fermento, é uma farinha, né, de trigo branca. Então, assim, fique atentas a alguns detalhes e não tem como dar ruim. Ah, não, essa aqui eu testei, ela ficou muito... no outro dia ela já estava um pouquinho mais escura. Então, ok, testa uma outra. Então, assim, é o que eu sempre recomendo para as alunas. E é maravilhoso ver essa interação, né, Clary? Uma colaborando com a outra, uma ajudando a outra, opinando para a outra. Verdade. Isso é maravilhoso. Isso aqui é o desenho da nossa torta de 4 queijos com brócolis. Gente, eu tô lançando muitos recheios novos, mas são muitos. Um mais delicioso que o outro, tá? Estamos criando, né? Estamos criando, testando. Aí tem o prazo de validar, de aprovar no paladar. Daí tem o teste de freezer, de refrigeração. Enfim, vários testes que eu faço antes de compartilhar com as minhas alunas queridas de sucesso. Mas, e para criar desenho para cada sabor é uma tortura, é muito empenho mesmo, muita criatividade. Verdade. Não é? De quem não compra gordura vegetal pode substituir? Sim, para quem não estiver encontrando a gordura vegetal hidrogenada, pode utilizar a banha de porco, sempre industrializada, tá, queridas? Tem Seara, Sadia, Perdigão, tem várias marcas conhecidas de empresas grandes. A gente encontra nos supermercados, na geladeira que tem margarina, geralmente fica ali, tá? Eu ia falar alguma outra coisa também agora e de novo me perdi. Tava falando dos desenhos. Então, é muita criatividade, porque são muitos sabores e a gente, de vez em quando eu peço a ajuda dos vestibulandos. Só pra gente... Vai encaminhar pro final. Então a gente está falando hoje aqui de tocar no negócio sem a sua presença. Sim. Né? Você falou que essa semana você já produziu muita coisa. Muita coisa. A sua produção, sim, né? É verdade, Clara. A gente acaba batendo papo, dando informações, dando dicas, acabam fugindo um pouco do tema do dia, né? Que a gente hoje trouxe, de como manter o seu negócio funcionando mesmo na sua ausência.
E aí, eu quero dar algumas dicas para vocês. Por exemplo, no início da live eu falei, né? Ligar, mandar mensagem para clientes, falando da sua ausência. Se ele não quer, de repente, antecipar o seu pedido. Ah, semana que vem eu não vou estar aqui. Você não gostaria de encomendar algumas tortas? Nossas tortas têm uma durabilidade incrível de 60 dias assada e congeladas, 5 dias somente refrigeradas e assadas, ficam maravilhosas. Então, se você puder me dar a oportunidade e querer ter aí na praticidade da sua casa, né, uma torta maravilhosa, aproveita para pedir essa semana, tal. Isso é um meio, um recurso que a gente deve fazer. Caso você trabalha bastante com a venda ativa, né? E o que é a venda ativa? É você oferecer as tortas para os seus clientes. E oferecer para as pessoas conhecidas, oferecer para aquelas pessoas que te conhecem e que ainda não comprou, mas é uma oportunidade. Olha, eu estou trabalhando, estou fazendo tortas maravilhosas. Eu não sei se você faz outras coisas. Eu sou especialista em tortas caseiras e só faço isso, né? Então, e eu hoje, com 90% do meu negócio, das minhas vendas, acontece através das mídias sociais, né? E aí é importante a gente também expor nas mídias sociais que o nosso trabalho está ali, está acontecendo, temos horários de entrega. Geralmente eu trabalho por rotas, final do dia que acontece as minhas entregas. Nem por isso eu deixo de fazer as vendas, as entregas pontuais, né? Mas como manter o seu negócio caseiro funcionando sem você estar presente? Se você não fizer um planejamento, se você não armar toda uma estrutura para poder manter o seu negócio rodando, fica impossível, né? De ter tortas ali, você conseguir alguém para ajudar você naquele período da sua ausência. Claro que eu aqui trabalho com a minha família, né? Minha filha, meu filho, meu genro também está aqui trabalhando, mas e se eu sou sozinha, Gi? Se você é sozinha, principalmente se você é sozinha e conta com você mesma, eu sugiro que você faça uma programação antecipada em relação a tudo, a compras, a produção, as vendas, as entregas. Caso você queira se organizar as suas vendas, para que você dobre a sua venda. Então eu disse lá no início também, você vende 10, você vende 20 tortas na semana, se programe para fazer 40 nessa semana, que você antecedendo, né, a sua viagem, suas férias, seu passeio, enfim. Se programe, mas de como assim? Se planeje para isso. Tenha material, tenha ingredientes, faça vendas, estipule uma meta e não pare até você alcançar essa meta. Eu quero vender 40 tortas, já que eu vendo 20, mas na outra semana eu não vou trabalhar, então eu quero aumentar. Por quê? Se você tem metas a ser atingidas, se você trabalhasse para alguém, você não ia trabalhar, dar o sangue ali para poder atingir a meta, porque o seu trabalho, o seu emprego estaria em jogo. Por que não fazer pelo seu negócio, pelos seus clientes, pelo seu crescimento, pelo crescimento do seu faturamento? Então é possível, tá? Então fazer essa estratégia, montar essa estratégia é muito possível você alcançar. Gi, eu quero tirar férias mês que vem. Tenho lá 30 dias, estou organizando as férias, vai ter férias escolar. Eu quero organizar, sair com a família durante uma semana. Perfeito. Será que é possível eu manter o meu faturamento, mesmo eu tirando uma semana de férias?
Se você estipular que você quer faturar X esse mês, seja 2, 3, 5 mil reais, você estipulou isso, você já sabe que você vai viajar daqui 4 semanas, um exemplo, tá? E aí, toda semana você trabalha para vender aí em média, sei lá, 20, 30, 40 tortas. Então, acrescente 10 tortas a mais. Acrescente 10, 20% daquilo que você vende na semana para você vender a mais. Você fazendo isso, você vai conseguir trabalhar uma semana a menos e mantendo o seu faturamento. E isso é maravilhoso, porque isso chama-se profissionalismo, planejamento. Verdade. Aqui não é? Caso, encaixa com a pergunta da Sandra. Da Sandra. Tá. Posso tirar direto do congelador e levar pra assar? Não, Sandra, né? não. E essa vai ser a minha função. Você não vai estar aqui, mas eu tô treinada pra assar a torta. Exatamente. A Clariane, ela é expert em assar tortas também, tá? Ela foi treinada, eu expliquei, tem tempos, temperaturas, posição do forno para se colocar, tudo isso. Você vai ter condições de ensinar uma pessoa para fazer isso? Eu sugiro que sim. Mas se você não tiver condições de sair e deixar o seu negócio andando, procure fazer com que você consiga antecipar essas vendas. As nossas tortas, elas podem ser congeladas, mas nunca elas devem ser assadas, congeladas ainda. Então, ela precisa ter um tempo para ser descongelada, preferencialmente, né, de um dia para o outro, tira do freezer, passa para a geladeira, ela vai descongelando naturalmente ali na geladeira. Tira uma horinha antes da geladeira para ela perder um pouco a rigidez da massa, do recheio. E aí sim, a hora que ela estiver numa temperatura ainda gelada, ainda fria, mas sem estar rígida demais, aí sim você vai poder assar, pincelar os ovos, né? Que a gente sempre pincela para que as nossas tortas tenham cor, tenha brilho, um dourado maravilhoso, super atrativo para que os clientes possam consumir nossas tortas. E fazendo isso, você vai assar as suas tortas maravilhosamente bem, tá? Outro detalhe, tô aqui abrindo, nós vamos já encerrar, né? Eu tô abrindo aqui a massa para fazer a tampa e vocês veem que quando eu fecho a torta, sobra um pouco de massa. Eu não fico mexendo, manuseando essa massa que sobrou, eu vou só juntando. Depois, a hora que eu tiver que abrir novamente mais massa, eu vou colocar aqui um pouquinho de massa nova aqui, vou colocar um outro pouquinho de massa no fundo e vou abrir essa massa com naturalidade, tá? Sempre trabalhe com a massa mais geladinha. Gente, e é isso. Eu vou continuar aqui com os meus muitos afazeres, porque afinal de contas eu vou sair amanhã e só vou voltar, né? Vou passar o final de semana fora. Mas antes de eu sair, eu vou deixar tudo em ordem, tudo pronto, preparado, pré-preparado para a Clariane e o Calvin continuar aqui tocando o negócio e atendendo os nossos clientes com perfeição, com excelência até eu diria. É o que a gente faz e é o que eu ensino vocês fazerem também. Tá bom, minhas queridas? Podemos finalizar, Clary? Deixa eu só ver se tem aqui uma pergunta? Bom, quem chegou atrasado, a live vai. Daqui a pouco ela sobe. Perguntas aqui no final que eu não respondi, mas foram respondidas ao longo da live, ótimo. Então, quem perdeu o começo, perdeu uma parte, daqui a pouquinho sobe e aí ela vai estar disponível, você pode assistir lá o pedacinho que você não assistiu, que você perdeu. Tá bom, queridas? Quem não segue ainda no YouTube? YouTube, eu estou como Gisele Neves Tortas de Sucesso, tá? Facebook e Instagram, Gineves Oficial.
toda quinta-feira às 13 horas na Cozinha com a Gi. Espero cada uma de vocês. Queridas, eu vou ficando por aqui. Fiquem todas com Deus. Um beijo grande no coração de cada uma de vocês e até logo mais.